Nós temos estudado e já caminhamos para o final, não do livro, mas do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E hoje nós estudaremos esta parte final, que começa ali no verso 67 e vai até o verso 80. E assim termina o capítulo. Mas nós não vamos até o verso 80 hoje. Hoje nós ficaremos no verso 67. E isto por uma razão muito importante que os irmãos vão perceber, porque nós temos algo que este verso nos ensina que diz respeito ao nosso tempo. E este verso diz-nos assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo... Olha, pastor, apenas este um verso. Meus irmãos, há tanto que podemos aprender neste verso. Se os irmãos lembrarem, quem foi a primeira pessoa a receber a mensagem daquilo que viria a acontecer? Os irmãos lembram-se? Quem foi o primeiro a receber a mensagem do que viria a acontecer? Foi Zacarias. Foi exatamente Zacarias. Deus envia o anjo para falar com Zacarias enquanto ele servia no santuário, no Santo dos Santos, a acender o incenso. É o primeiro com quem Deus fala. Mas o que acontece com Zacarias? Zacarias, quando o anjo diz a ele o que vai se passar, Zacarias duvida. Ele tem dúvida. E quantas vezes nós mesmos, meus irmãos, temos dúvida? Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus, dizemos o que acabamos de dizer para as crianças, e o dizemos com toda sinceridade, mas quando apanhamos as Escrituras para lê-las, nós lemos e quantas vezes temos dúvida em nosso coração. E esta dúvida, como os irmãos bem lembram, e nós ainda na semana passada falamos sobre isso, porque foi o momento em que ele escreve na tua tabuinha o nome João, e então a sua boca se abre e ele começa a profetizar. Ele, porque duvida, perdeu-se do pai e da mãe, tá? Tudo bem. Ele, porque duvida, o anjo, então, em nome de Deus, tapa-lhe a boca. E ele durante 9 meses não consegue falar. Até este momento em que está aqui. Mas isto não é a única coisa que ele perde. E os irmãos talvez vão pensar, exatamente, ele perdeu, ele ficou 9 meses sem a fala, perdeu a fala. Mas esta não é a única coisa que Zacarias perde. Porque Zacarias foi o primeiro a ouvir o que viria a acontecer. Entretanto, se nós lembrarmos de todos os personagens que apareceram até este momento, quem que já apareceu aqui? Aparece então Isabel. Fala do nascimento de João, não é? Que vai estar e que também aparece, também já age aqui. Aparece Maria. Né? Nós falamos sobre José, necessariamente, mas quem aparece aqui no texto de Lucas é Maria. E a verdade é que todos estes que aparecem, o que é que o texto fala sobre eles? Que eles estão cheios do Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo. João, tomado pelo Espírito Santo, estremece no ventre da mãe. Isabel, tomada pelo Espírito Santo, faz um cântico. Maria, tomada pelo Espírito Santo de Deus, faz um cântico. E aqui o texto nos diz então que Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Ele é o último a ser cheio do Espírito Santo. Apenas depois de ter se cumprido, apenas depois da dúvida ter saído de seu coração, é que ele pôde ser cheio do Espírito Santo. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. A dúvida, ela só afeta a si. Às vezes há pessoas que acham-se muito importantes. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Não és. Há pessoas que acham que são capazes de impedir de alguma maneira o plano de Deus. Ou que Deus, de alguma forma, precisa ter um plano B, porque afinal era para que eu tivesse feito isto e não o fiz, então é quase como se tivesse plano B. Se os irmãos lembrarem-se de Jonas, vão lembrar que Deus não tem planos B. Deus cumpre o seu plano, apesar mesmo de cada um de nós. Portanto, se há alguém que perde, se há algum dano na dúvida, este dano
é o dano a si mesmo. Porque a dúvida não impede a ação divina. A dúvida não compromete em nenhuma forma o plano de Deus. Portanto, o único a sofrer o dano neste caso aqui, como vemos, foi o próprio Zacarias. Assim como nós, quando duvidamos, os únicos a sofrerem o dano somos nós mesmos. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos ao ler esse texto é que o único afetado por sua dúvida é você mesmo. Mas ninguém é afetado pela sua dúvida. Apenas ti mesmo. A maravilha é sabermos, conforme nós já estudamos, é que o papel do convencimento em nosso coração é de quem? É do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence. E, portanto, assim como não só é Ele que nos convence, mas também a nossa fé. A nossa fé vem de quem? De nós mesmos? Não é. Não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nem a vossa fé é vossa. Ela lhe foi dada, lhe colocada no coração por Deus, pelo Espírito Santo de Deus a tocar o seu coração. Portanto, isto, por um lado, se traz-nos um peso sabermos que a nossa dúvida, ela pode nos fazer perder algo e deixar de experimentar algo. Por outro lado, nós sabemos que é a própria ação do Espírito Santo de Deus, com o seu convencimento e com a fé que coloca no coração, que lança fora toda dúvida. Portanto, qual deve ser então a nossa atitude? Esta que é a pergunta que muitas pessoas fazem, que é, mas então o que é que eu posso fazer? Porque se afinal eu tenho dúvida no coração, porque isto é humano ter dúvida, e nós sabemos que todos nós temos dúvida, e aquele que esta manhã, se eu perguntar, eu quero que levante a mão quem não tem dúvida nenhuma, e essa pessoa levantar a mão, eu vou ter que dizer, olha, vamos ter que conversar depois no gabinete, porque mentir é feio. Não só é feio, como é pecado. Então vamos ter que conversar no gabinete depois. Porque a verdade é que todos nós temos alguma dúvida. E se lermos todas as Escrituras, vão haver questões ali que vão nos deixar desconfortáveis e com algum tipo de dúvida do mas como é que aconteceu isso, ou como é que pode aquilo, ou como é que Deus fez isto, ou permitiu aquilo. E, portanto, o que é que nós podemos fazer? E se o convencimento e a fé não vêm nem de nós? O que nós podemos fazer é aquilo que sempre as Escrituras nos vão apontar. A primeira coisa é nos arrependermos. É nos arrependermos de quem nós somos. Reconhecendo que somos pecadores e somos limitados e que, portanto, temos dúvidas em nosso coração. Nos arrependermos da nossa condição. E dizer, Senhor, eu me arrependo de quem eu sou, da dúvida que tenho no meu coração. Eu mesmo não consigo resolver isto. É uma dúvida que eu não posso resolver, que eu não posso sanar. Mas apenas reconhecer reconhecer esta dúvida, apenas reconhecer que há um problema, apenas reconhecer que somos pecadores, não resolve nada. O arrependimento deve nos levar ao pedido de perdão. Deve nos levar ao caminho da submissão. Como nós cantamos esta manhã, a nos rendermos aos pés da cruz diante de nosso Senhor e Salvador Jesus. Reconhecemos assim a nossa limitação, nossas dúvidas. Pedimos perdão a Deus pela fé, pois sabemos que nele de nada mais precisamos duvidar. Que nele temos todas as coisas que precisamos para viver. E por fim, pedimos que Ele mesmo nos encha de toda a certeza que a presença do Espírito em nós é capaz de trazer. Observem, irmãos, que quando Zacarias então é fiel e cumpre a ordem dada por Deus por meio do anjo de dar o nome do menino de João e, portanto, no seu coração já não há dúvidas e a sua boca se abre, ele fica tão maravilhado, isto é tão marcante da presença do poder de Deus que ele é cheio do Espírito Santo. No seu coração já não há dúvidas. Ele já não hesita. Como falamos na semana passada, a primeira coisa que ele faz não é resolver as questões que tinha para resolver, as pendências que ficaram de 9 meses.
Se quer dizer que o nome do menino vai ser João, porque isto ele já havia feito a escrever na tabuinha. A primeira coisa que ele faz ao abrir a boca é profetizar. Portanto, aí aprendemos a segunda coisa. Cheios do Espírito Santo de Deus, profetizamos. Profetizamos. E esta é outra palavra que também muitas vezes deixa alguns irmãos batistas um bocado desconfortáveis. Que nos deixa um bocado desconfortáveis, porque nós muitas vezes associamos o dom da profecia, nós associamos esta questão de profetizar a uma questão absolutamente mística. Como se fosse algo que nós somos quase que tomados de alguma coisa que fala por meio de nós. E não é disto que a Bíblia nos fala. Por isso é que, novamente, temos que voltar sempre às Escrituras e ver o que é que as Escrituras nos dizem. Porque, afinal, se estamos a ver, e a nossa base para falar sobre profecia é dizer, olha, mas Zacarias profetizou. Ok. Então, o que é que o texto quer dizer com esse profetizar? O que significa isto? Lucas nos apresenta algumas questões. A primeira é que quando Lucas diz que Zacarias profetizou, o que ele quer dizer é que a estrutura daquilo que vamos ler a seguir é muito parecida com a estrutura dos profetas. Se nós lermos, e se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler bastante o Antigo Testamento e os profetas de maneira específica, ao lerem este texto vão reconhecer. Parece quase como se ele estivesse a ler alguma coisa que foi escrita antes, como se ele estivesse a ler, de fato, alguma profecia ou alguma coisa. E não era. Ele estava, de fato, a profetizar, ele estava ele a falar. Mas a estrutura daquilo que ele fala, o conteúdo daquilo que ele fala, já é encontrado nos profetas. E lembrem-se, não sejam enganados, ele era um sacerdote. Portanto, ele era alguém, e eu não sei se os irmãos sabem como era a caminhada de um jovem judeu até se tornar um sacerdote, era um caminho longo. Não era só porque nasceu na família de sacerdotes. Ele tinha que cumprir toda uma série de questões. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os jovens, na idade do Álvaro, eles estudavam na época de Jesus, e até hoje é assim, eles têm que estudar toda a Torá. E têm que ser profundos conhecedores da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E todos os jovens têm que saber, têm que conhecer toda a lei, têm que conhecer toda a estrutura, toda a história do povo na Torá. E os melhores alunos, aqueles que são os melhores alunos, estes eram escolhidos para continuarem os seus estudos. E esses que continuavam os estudos, apenas aqueles que eram os melhores entre estes melhores e que provavam ter um conhecimento ainda mais profundo. É por isso que mais à frente nós vamos ver que quando menino vai ao templo e conversa com os homens, não era algo incomum meninos conversarem com os homens, exatamente porque era uma forma de testarem aquilo que deveriam estar a estudar e saber, mas que o que acontece ali é diferente. E é por isso que o texto nos apresenta que algo diferente acontece. Mas vamos lá chegar, daqui a alguns meses. Capítulo 2. Mas a profecia, como diz o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, nos versos 1 a 5, é um dom espiritual. E é disto que Lucas está a falar aqui. Que cheio do Espírito Santo, Zacarias profetiza. Portanto, ele, ao ser cheio do Espírito Santo, ele recebe um dom espiritual, como todos aqueles que são cheios do Espírito Santo recebem. Como todos aqueles que recebem a Jesus, que entregam suas vidas diante de Jesus, aos pés da cruz, e têm Jesus como seu Senhor e Salvador, têm o Espírito Santo de Deus e, portanto, têm dons espirituais. Talvez não o conheça, talvez não os conheça, mas deves conhecer. E Paulo então diz assim, verso 1 a 5 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis.
Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Eu aqui não vou focar na questão do dom de línguas, falaremos sobre isso em outra ocasião, mas aqui vamos focar no dom da profecia. Primeiro é que ele mostra, a profecia é um dom. E é um dom, e não apenas um dom, mas ele coloca como sendo o principal dom. O dom que deve ser procurado, o dom que deve ser buscado, o dom que devemos pedir ao Espírito Santo de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas no nosso mundo hoje dizem, que nós devemos procurar o dom de línguas, ou o dom de cura, ou o dom, seja qual for, o que a própria palavra de Deus nos ensina é que o principal dom e o dom que devemos procurar é o dom de profecia. Portanto, a profecia é um dom espiritual que mais devemos buscar. Mas afinal, pastor, o que então é o dom da profecia? O que é profetizar? Primeiro, precisamos lembrar que os profetas e a palavra que nós, quando falamos em profecia, a primeira coisa que nos vem à mente, como já disse inclusive, até pela estrutura do texto que vem a seguir, nos lembra do Antigo Testamento. E os profetas no Antigo Testamento eram homens que falavam em nome de Deus. Portanto, é muito comum até termos a estrutura que diz, assim diz o Senhor. E, portanto, eles abriam aspas a citar Deus. Ou seja, assim diz o Senhor dos Exércitos. E a começar a falar. Neste sentido, a minha pergunta simples para os irmãos é, quem de nós pode então levantar-se diante do profeta e dizer, olha, desculpe, meu amigo, estás equivocado. Isto é uma das coisas que nós, pastores, muitas vezes até conversamos com as pessoas a dizer, pronto, ou seja, pessoas às vezes vêm pedir aconselhamento, ou vêm pedir ajuda, ou vêm conversar, ou estão no meio de um debate sobre algum tema da Bíblia e dizem assim, não, mas é porque Deus falou-me, Deus disse-me, Deus revelou-me. E o que nós costumamos dizer é que aí a conversa acaba. Porque se a pessoa está a dizer que Deus falou com ela e Deus disse-lhe isto, acabou a conversa. Não há mais espaço, então, para que diga qualquer outra coisa. Não que a pessoa esteja certa, porque muitas vezes não está. Muitas vezes a pessoa está absolutamente equivocada. Mas já não há espaço. Se a pessoa crê que foi o próprio Deus que falou com ela, não há nada que eu possa dizer que a pessoa vá acreditar. A conversa acaba-se ali. Por isso é que nós temos que ter cuidado com aquilo que dizemos que Deus disse-me, Deus chamou-me, Deus revelou-me, Deus falou ao meu coração. Porque depois, quando essas coisas não cumprem-se, só mostra a nossa própria fragilidade de colocar palavras na boca de Deus, que na verdade não são palavras de Deus, são apenas os desejos do nosso coração. Entretanto, parece que aquilo que Paulo chama do dom espiritual de profecia, e aqui Lucas refere-se aqui a dizer que Zacarias profetizou, é algo diverso da profecia do Antigo Testamento. É algo diferente. Isto porque mesmo no mesmo capítulo, mais à frente, no verso 29, ainda em 1 Coríntios, Paulo vai dizer: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Paulo, aqui no capítulo 14, para os irmãos relembrarem, está a falar exatamente da ordem no culto, que o culto deve ter ordem. Porque o que começa a acontecer ali em Corinto é que as pessoas começam a querer umas falarem por cima das outras, uma profetizarem por cima das outras, e pessoas a falarem em línguas ao mesmo tempo sem ter quem interprete, e aquilo estava a virar uma grande confusão. Ou uma das minhas palavras favoritas, usadas cá em Portugal, uma grande balbúrdia.
Lembro-me de uns alunos que inventaram uma vez um jogo na escola e eu fazia uma atividade que dizia a eles que criassem um jogo, eles criaram um jogo e depois disse-lhe que dessem um nome e deram um nome, Balbúrdia na prisão. Não faz o menor sentido porque não tinha nada a ver com isto, mas pronto, foi o nome que deram e eu achei piada. Paulo, no verso 29, nos diz: 2 ou 3 falem e os outros julguem. Ó pastor, mas Jesus não disse que nós não deveríamos julgar? Não julgueis para que não sejam também vós julgados. Jesus, nesta situação, estava a falar de outra coisa. Jesus estava a falar que não devemos julgar a atitude do outro, o comportamento do outro, a salvação do outro. Aquele lá nem salvo é. Como é que nós podemos saber? Agora és o Espírito Santo de Deus. Tens o livro da vida na mão. É tu que tens o livro da vida na mão e abres o selo. Então o Apocalipse estava a falar de si. Com certeza não era de Jesus, então és o outro. A verdade é que nós não podemos julgar estas coisas. Mas o que Paulo aqui nos ensina é que aquilo que é dito, portanto, seja por meio do ensino, por meio da pregação, por meio da profecia, que tudo isso deve ser julgado. Ora, quem julga, e um bom juiz é aquele que cumpre a lei. Não é? O bom juiz não é o que faz justiça, os irmãos enganam-se. E eu aprendi isso porque venho de uma família de advogados. A Andressa também já trabalhou no escritório da advocacia e aqueles que têm algum contato com advogados aprendem isso duramente. É que as pessoas enganam-se a achar que o papel da justiça é fazer justiça. Não, o papel da justiça é cumprir a lei. Se a lei é má, não vai haver justiça. Mas o que eles estão a fazer é cumprir a lei. Portanto, fazer justiça, no fim das contas, quem faz justiça é quem faz a lei. E a lei tem que ser bem feita, porque senão depois a justiça não será feita. Mas, portanto, o papel de quem julga é julgar de acordo com alguma coisa. Existe sempre um princípio sobre o qual se julga. E eu procuro sempre, o Álvaro gosta muito de desporto, gosta muito de futebol, e eu muitas vezes dou-lhe exemplo da bola. Exatamente por isso. E a verdade é que o árbitro de uma partida, ele julga tudo o que acontece dentro do jogo, e ele julga baseado nas regras do jogo. O jogo tem uma série de regras, e ele, portanto, vê o que está a passar, e ele julga todas as coisas, e o seu julgamento é o que vale. Eu não sei se os irmãos sabem disto, mas uma das regras, inclusive, do futebol, não só de futebol, mas dos outros desportos, é que aquilo que foi decidido pelo árbitro durante a partida está decidido. Mas é que ele estava equivocado porque não viu muito bem a posição e, portanto, decidiu mal. Ele decidiu conforme as possibilidades que havia, diante da regra do jogo, e está decidido. Não se volta atrás, porque senão começa a virar uma confusão. E, portanto, nós devemos julgar todas as coisas. E nós devemos lembrar, conforme já lemos aqui agora há pouco, de que a profecia, e Paulo usa inclusive isto como argumento de que a profecia é superior ao dom de línguas. Porquê? Porque a profecia faz o quê com a igreja? Edifica a igreja. Ela edifica a igreja, ela exorta a igreja, ela serve de consolo à igreja. Que se serve de consolo significa que traz esperança à igreja. Portanto, é nisto que a profecia deve estar firmada. E sempre de acordo com o quê? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. E nós vemos isso em 2 Timóteo 2,15, quando Paulo novamente diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Também em 2 Timóteo, entretanto, no capítulo 3, dos versos 16 a 17, diz assim mais: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pedro também, em sua segunda carta, e é uma carta que muito em breve nós vamos estudar, porque fala bastante do nosso tempo, e os irmãos já vão perceber porquê. Daqui a um bocado vou fazer uma breve nota e os irmãos vão perceber porquê.
porque Pedro fala das heresias do tempo, e nesta carta, muito interessantemente, o apóstolo Pedro cita Paulo. Os irmãos já perceberam que na segunda carta de Pedro, ele cita o apóstolo Paulo, e ele não só cita o apóstolo Paulo, mas ele coloca o apóstolo Paulo e os escritos e as epístolas de Paulo no mesmo nível das Escrituras. No capítulo 1, verso 20, 21, Pedro diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ora, ele diz, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhuma profecia da Escritura vem de particular interpretação ou exposição. Eu tenho um grande amigo que espero em breve venha visitar-nos. Já chegamos a falar com ele sobre essa possibilidade. E ele é o ministro de música da Igreja Batista da Graça, em Lisboa. E é um grande amigo nosso. E ele escreveu uma vez uma música que gosto bastante, que chama-se Velhas Verdades. E nesta música o que ele diz, e que é uma verdade, é que ele diz assim: eu quero falar das velhas verdades, pois o novo às vezes anda estranho demais. A verdade é que no nosso tempo há pessoas a tentarem abrir as Escrituras e dizer: irmãos, eu percebi algo que ninguém nunca jamais percebeu. Eu descobri algo. Eu entendi algo que ninguém nunca havia percebido. Ora, já são mais de 2000 anos de cristianismo. E novamente, muitas vezes nós nos achamos muito especiais, muito inteligentes. E isto é muito perigoso. Só isto. Porque a verdade é que a Escritura já aqui está há 2000 anos. A verdade é que não há nada mais que possa ser descoberto. Não. Mas que provavelmente não vai ser descoberto ou não vai ser percebido por uma pessoa. Normalmente vai ser exatamente isso, um conjunto, um esforço, todo o esforço que existe dos vários profissionais que estudam, que debruçam-se a vida toda sobre as Escrituras, até por fim perceberem, olha, nós nunca tínhamos atentado para isto e que isto está ligado àquilo e que vai haver toda, de fato, uma comunidade de pessoas que estudam a Bíblia, que temem a Deus e que buscam a Deus e que estas pessoas juntas vão chegar e vão perceber. Não vai ser um homem sozinho. Isto porque Deus não se contradiz. E há muitas pessoas a dizerem, não, nós acreditamos até agora assim, mas a verdade é que não era bem assim, nós estamos equivocados, era de outra forma. Cuidado com aqueles que dizem tais coisas. E cuidado porque nós vivemos num tempo de falsos profetas e falsos mestres. E aqui é onde eu faço essa breve nota aos irmãos. Porque é a minha responsabilidade como vosso pastor dizer-vos isso. Nós vivemos num tempo de falsos mestres e de falsos profetas. Portanto, irmãos, cuidado com o que ouvem. Cuidado com aquilo que deixam entrar em vossos ouvidos e em vosso coração. Hoje nós ouvimos muito sobre cuidado com o que come, não é? Temos de ter cuidado com o que comemos, temos que nos alimentar melhor e ter uma saúde. E nós já sabemos, claro, daquilo que comemos como nos afeta. E conforme vamos a ficar mais velhos, começamos a perceber cada vez melhor. Olha, quando eu como isto, eu sinto-me assim, quando eu como isto, acontece aquilo, eu estou a sentir falta disto aqui agora, de comer isto, porque começamos a conhecer melhor o nosso organismo. E quanto mais velhos ficamos mais experientes. E a verdade é que temos que tomar cuidado também com o que ouvimos. Como vosso pastor, eu vos aconselho, mais uma vez, vos exorto mais uma vez, cuidado com o que ouvem. Não é porque um homem tem um título de pastor que ele não seja um falso mestre. Mesmo que alguém diga, mas esta é uma pregação do pastor tal, não quer dizer que ele não seja um falso mestre só porque é pastor. Primeiro porque existem muitos hoje que se auto-intitulam pastor.
E aí quando perguntas, mas és pastor? Muito bem, mas és pastor, como é que viraste pastor? Não, eu estava numa igreja, eu servia lá, era parte da liderança. Um dia o Deus revelou-me que eu deveria sair, então arrendei aquele espaço. Pronto, agora sou pastor, e então sou pastor, e agora sou pastor. Não quer dizer que aqueles que estudaram teologia não possam ser também eles hereges. Podem. Não quer dizer que aqueles que passaram, como nós na Igreja Batista e outras igrejas tradicionais também o fazem, que até virar pastor é preciso ter estudo teológico profundo, ser testado na comunidade, ou seja, a sua vida é testada, a sua vida é vista, é observada, o seu caminhar, a sua atitude, o seu coração. E para além disto, como a comunidade, talvez por amor, a pessoa pode acabar por enganar-se, no fim, para se tornar um pastor batista e em outras igrejas tradicionais é preciso passar por um concílio examinatório, onde pastores batistas vêm e fazem perguntas, todo tipo de pergunta teológica que se possa imaginar. É uma prova oral na frente da própria igreja, onde pode ser aprovada ou não. E lhes digo que ainda assim isto não garante que só por ser um pastor batista não vá ser um herege. E infelizmente nós vivemos nesse tempo. Nós pastores temos um trabalho árduo. Nós estudamos as Escrituras. Nós oramos e buscamos a Deus. Preparamos os sermões para que os irmãos ouçam verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Apenas para depois os irmãos, muitas vezes durante a semana, ouvirem enormes disparates e ainda dizerem, olha que bênção esta palavra deste pastor. E os irmãos não sabem como isto nos rasga o coração. Porque a verdade é que nós não temos sequer como fazer uma lista para os irmãos. E eu jamais ousaria fazer isso por duas razões. A primeira é porque o nosso mundo hoje, existem 8 bilhões, 9 bilhões de pessoas no mundo. Daqui a um bocado já chegamos a 10. A China agora já disse que as pessoas podem ter mais filhos. E a realidade, meus irmãos, é que essa lista seria tão grande que seria impossível, mesmo que juntássemos uma série de pastores para tentar ouvir tudo o que as pessoas estão a dizer e criar esta lista, sempre ficaria alguém de fora. Sempre teria um novo herege, um novo falso profeta, um novo falso professor a ensinar. E, portanto, o irmão acabaria por confiar, olha, o nome daquele não está nesta lista, então esse eu posso ouvir com segurança. E só seria pior. Mas também existe uma segunda dimensão, é que nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus. E como nós dissemos, nós cremos que Ele é poderoso para mudar o coração e mudar o coração de qualquer um. E, portanto, pode ser que aquele que hoje eu colocaria numa lista de herege, arrependa-se e mude de comportamento. E, de facto, toda vez que ouço um homem assim a ensinar falsas coisas à igreja, a minha oração, a primeira, é que arrependa-se. Arrependa-se e conserte aquilo que havia dito. Mas a verdade é que a menor parte das vezes é isso que acontece. Mas ainda assim é possível, e eu não quero ser injusto em dizer, olha, este aqui é um herege. De repente, porque eu ouvi alguma coisa que a pessoa disse há muitos anos atrás, mas que atualmente, se calhar, já não reflete aquilo que a pessoa crê, e a pessoa até já se remedou, já até respondeu e corrigiu aquilo que dizia. Mas o que eu posso fazer aos irmãos é dizer, cuidem com o que ouvem. E sigam o conselho de Paulo, julguem. Julguem como? Julguem com a Bíblia, com as Escrituras. E, portanto, não é porque um homem tem títulos, ou está numa posição, ou porque fala bem, ou porque é ouvido por muitas pessoas. Existem alguns falsos professores hoje na internet que são muito mais ouvidos do que os professores sérios. Mas eles são muitas vezes muito mais ouvidos. E não é porque a palavra que ele fala, mas pastor, aquela palavra falou-me tanto ao coração. Deixa-me relembrar o que a Bíblia diz sobre o teu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Portanto, se falou o teu coração, desconfie.
É um bom critério. Mas sempre examine com a palavra de Deus. E já falei aos irmãos que um dos textos meus favoritos é quando Jesus, no caminho de Emaús, conversa com aqueles homens e eles dizem: não ardia o nosso coração. Mas pastor, o pastor acabou de dizer que nós não devemos confiar no nosso coração. Mas atentem, e por isso relembro os irmãos dessa passagem, porque eu mesmo já citei aqui. O que eles dizem é: não ardia o nosso coração enquanto ele nos ensinava as Escrituras. Não era enquanto ele... Nem Jesus. Jesus, quando falou com aqueles homens, o que fez foi ensinar-lhes as Escrituras. E o coração deles ardeu porque Jesus falava das Escrituras e ensinava as Escrituras. Portanto, meus irmãos, devemos julgar sim. A Bíblia nos manda julgar tudo que nos é ensinado, tudo que nos é dito, tudo que é profetizado. Julguem. À luz das Escrituras, também não à luz do vosso coração ou da vossa mente, mas à luz das Escrituras. E assim seguimos, caminhamos para o final. Outro critério que nos pode ajudar em relação às profecias e a perceber o que é profecia e a perceber quando uma profecia de facto é um dom de profecia, é como o apóstolo Paulo já nos apresentou em 1 Coríntios 14:3, porque ele diz as características da profecia. E ele diz que a profecia tem 3 finalidades, como nós já falamos. A profecia, ela serve para edificar, para exortar e para consolar. Se aquilo que é dito, ele não é dito com o objetivo de edificar, não é dito com o objetivo de exortar, não é dito com o objetivo de consolar, então não é profecia. O dom de profecia é, portanto, o dom dado por Deus para edificar, exortar e consolar a sua igreja com a sua palavra. E assim nós concluímos com o nosso ponto 3. De que cheios do Espírito Santo somos bênção àqueles que estão próximos. E nós temos falado tanto disto, não é? Nós temos falado tanto disto. De que, afinal, cheios do Espírito Santo, se nós... Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza. E o dom da profecia é para edificar, exortar e consolar. E aquele que edifica, exorta e consola aqueles que estão ao seu redor, os abençoa. E Paulo diz que este é o dom que nós todos devemos buscar. E como é que buscamos este dom? A estudar as Escrituras cada vez mais, a tê-la no nosso coração, a sabê-la de cor, a guardá-la como Deus diz desde o começo que deveríamos fazer. Escrever na testa, escrever nas paredes, ter em todo lado, o tempo todo pensar nela. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, a palavra de Deus não sai da sua mente, do seu coração. E desta vez, inclusive, trouxe o próprio texto que nos fala em João, capítulo 4, 14, quando Jesus encontra a mulher samaritana, e desta vez quis trazer mesmo o texto para lermos. Temos falado bastante desse texto, então disse, temos que trazer. E Jesus diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Qual é, portanto, o melhor de Deus para si? O melhor de Deus para si é viveres sem dúvidas, dependente dele, plenamente confiantes em sua palavra. Portanto, arrependam-se da sua natureza que duvida. Peçam perdão ao Senhor e que Ele, e entregue a Ele o controle da sua vida, da sua mente, do seu coração. Peça que Ele o encha, a encha do seu Espírito Santo e ouça a voz de Deus por meio de sua palavra todos os dias, para que ninguém o tire do caminho do Senhor, para que ninguém o engane, para que nenhum falso profeta, falso professor, falso mestre o engane. Arrependam-se, peçam perdão,
Peça para que Ele o encha e ouça a voz de Deus por meio de Sua palavra todos os dias. Oremos ao Senhor.